boa noite, professor, boa noite, colegas. Mais uma vez iniciaremos um encontro virtual, no qual vamos fazer a apresentação do nosso seminário, o Seminário de 2020. Bem, foi proposto à turma de quinto e sexto semestre a falar sobre um assunto no qual eu gostei muito em estudá-lo, a tutela provisória. Ao meu grupo foi destinado a falar sobre uma de suas espécies, que é a tutela de evidência, ou tutela da evidência, se assim preferirem. Iniciaremos com o Dr. Carlão, mais conhecido como Zezé, a falar sobre todos os fundamentos e requisitos necessários para a aplicação dessa medida. Mas desde logo já digo que para poder aplicar essa medida, essa tutela, a gente tem que afastar qualquer tipo de urgência, perigo de dano ou perigo ou resultado útil do processo. Logo em seguida, vem o Dr. Felipe para falar sobre opiniões contrárias ou acordos entre os doutrinadores escolhidos, e já dou uma adiantada que de uma edição para outra, um dos doutrinadores já teve uma reflexão sobre o assunto no qual ele modificou a opinião sobre a tutela de evidência. Mas deixo para o Dr. Felipe, que brilhantemente vai falar mais sobre esse assunto. Logo em seguida chega aquela situação gostosa de analisarmos quando a gente fala, mas e no dia a dia, no caso concreto, como que a gente faz para identificar? Aí chega o doutor Danilo e traga para a gente, para estudar melhor, a jurisprudência, no qual vamos poder identificar melhor situações que a gente pode se deparar no nosso dia a dia, ou melhor dizendo, no nosso futuro dia profissional que assim vamos ter, como advogados ou como qualquer outro de assistência jurídica, seja como for. O importante é identificar. E o doutor Danilo traz isso para a gente nas suas jurisprudências para melhor análise. E para finalizarmos, vamos trazer a Regiane, doutora Regiane, onde vai fazer brilhantemente as conclusões desse trabalho. Mas eu deixo a ela toda a sua desenvoltura para explicar melhor como chegou ao resultado desse entendimento sobre esse assunto tão gostoso de ser estudado. Então, tenha uma boa apresentação e aqui eu me encerro, me despeço e boa sorte aos meus colegas. Boa noite. Boa noite a todos. Após as palavras da nossa colega Gisele, seguimos a apresentação do nosso seminário sobre o tema Tutela da Evidência. O novo Código de Processo Civil, Lei 13.105 de 2015, trouxe várias inovações, estando entre elas as tutelas provisórias. No Código anterior, de 1973, as tutelas eram divididas em cautelares e antecipadas. Já no novo Código, surgem as tutelas provisórias, subdividindo o assunto em tutelas de urgência e de evidência. Vamos deixar nesse momento de lado as tutelas de urgência e falaremos sobre as tutelas de evidência, tema de nosso seminário. Ela está positivada em nosso Código no artigo 311, inciso 1, 2, 3 e 4 do novo Código Civil, tendo a redação inicial, abre aspas, a tutela de evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano ou risco do resultado útil do processo. Fecha aspas. Para que haja o aceite do juiz e, por consequência, o deferimento da tutela de evidência, é necessário que se apresente fatos que levem à conclusão de um direito certo. A principal diferença entre a tutela de urgência e a tutela de evidência é que, na tutela de urgência, necessitamos que haja probabilidade do direito de existir e perigo de dano ou risco ao resultado do processo. Já na tutela de evidência, só necessitamos a probabilidade do direito existir. A tutela de evidência não pode ser requerida de forma antecedente, pois a matéria a ser julgada, embora cumpra os requisitos da probabilidade do direito, a mesma não se enquadra no perigo de dano ou risco do resultado do processo. Caso se enquadre nas duas situações citadas acima,
o pedido deverá ser feito como tutela provisória de urgência antecedente. Os incisos 1, 2, 3 e 4 delimitam a forma como esse pedido pode ser feito e julgado pelo juiz. Nos casos que se quadre no inciso 1 e 4, o juiz poderá conceder a tutela de forma incremental, ou seja, obrigatoriamente o juiz terá que ouvir o réu e, caso esteja seguro quanto às provas apresentadas, ele poderá conceder a tutela por meio de uma decisão interlocutória. Já nos casos em que se enquadre nos incisos 2 e 3, o juiz poderá conceder a tutela de forma liminar, ou seja, na apresentação da petição inicial, caso haja documentação que possa trazer segurança jurídica suficiente ao direito pleiteado, o juiz poderá conceder a tutela sem ouvir o réu. É bom ficar claro que a concessão da tutela não é definitiva e pode ser revertida no decorrer ou no final do processo. Com isso, encerro minha fala e passo a palavra ao meu colega Felipe Melo, que vai falar sobre os doutrinadores. Uma boa noite a todos. Bom dia, meu nome é Felipe Melo e estarei falando com vocês um pouquinho sobre a visão de alguns doutrinadores acerca da tutela de evidência. Bom, vamos começar então falando sobre o que Humberto Teodoro Júnior traz. Ele traz que a tutela de evidência não se funda ao fato da situação geradora do perigo de dano, mas no fato da pretensão da tutela imediata se apoiar numa comprovação suficiente do direito material. Ou seja, o novo código ele não confunde a tutela de evidência com um julgamento antecipado do mérito. Por sua vez, a tutela de evidência ela corresponde às medidas provisórias, que às vezes se tornam liminarmente e quase sempre de forma incidental no curso do processo de conhecimento. Ou seja, o provimento da tutela de evidência, mesmo quando adianta efeitos da resolução de mérito, o faz provisoriamente, por meio do quê? De uma decisão interlocutória, que não se põe fim ao procedimento cognitivo, devendo então este prosseguir em forma ou em busca de uma instrução adequada e da sentença final de mérito. Lembrando e frisando que não põe fim ao processo, mas é uma decisão interlocutória que traz uma medida satisfativa àquele que está buscando o direito. Esta então é a visão de Humberto Teodoro. Já na visão de Marcos Vinícius Rios Gonçalves, ele diz que a tutela provisória pode ser concedida por outros fundamentos que não a urgência. Há casos em que a medida ela se justifica não como meio de afastar um risco, mas para alterar os ônus que normalmente são carreados ao autor do processo que decorrem na demora da sua conclusão. Bom, em regra, é o autor que suporta e que tem que aguardar o desfecho do processo, bem como o processamento de todos os recursos, e às vezes dotado de efeito suspensivo, para só então ele alcançar o caráter provisório ou definitivo do bem ou tutela que ele está no direito pretendido. Já a tutela provisória, então, de evidência, ela permite ao juiz que ele antecipe uma medida satisfativa, transferindo assim para o réu o ônus da demora. E isso é muito importante. Portanto, a tutela provisória, ela, quando deferida com fundamento na evidência, ela só pode ter caráter de tutela antecipada de natureza satisfativa e nunca de natureza cautelar. Segundo Marcos Vinícius, ele ainda fala que tal como uma tutela de urgência e a de evidência, ela não deve ser deferida de ofício, mas ela depende do requerimento da parte, porque aqui não existe o perigo de prejuízo, não se justificando, pois, que o juiz conceda a medida se ela não tiver sido requerida, uma vez que ela é uma tutela de evidência provocada através do efeito material, do efeito da constituição de provas no processo. Bom, falando ainda para finalizar de doutrinadores, vamos trazer a tutela de evidência segundo Renato Montes de Sá. Já segundo Renato, ele diz que a tutela de evidência ela constitui uma técnica de antecipação ou sumarização do procedimento. Quando as circunstâncias fáticas ou jurídicas do processo já demonstram ao juiz
já demonstrarem que o julgamento da causa ele pode ser efetivado, prescindindo assim todas as formalidades que o procedimento exige, é a tutela da provável posição jurídica da vantagem. Ele frisa que é importante dizer que a tutela de evidência não é inconstitucional e que a verdade possível é o critério estabelecido pelo legislador para que o juízo tenha condições de julgar. Se essa verdade já está pronta antes de se perfazer todas as etapas do procedimento, não haveria por que enfrentar todo o formalismo procedimental que se tornaria, no caso, inútil. Ou seja, e que se satisfazer tardiamente a parte, mesmo com a evidência do direito, é ofender o devido processo legal e a duração razoável do processo. Ou seja, ele defende que se existem todas as provas necessárias dentro do processo e da petição inicial, este deve ser julgado a sua resolução de mérito. Essa é a visão de alguns doutrinadores. Muito obrigado e passo a palavra para o meu colega. Olá, doutores, boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Caríssimos, o caso que vos apresento nessa noite, caso prático, ele trata de um agravo de instrumento interposto aí pela parte autora. Esta pleiteia a concessão da tutela de evidência dentro de uma ação anulatória de débito fiscal, né? Esse débito aí se dá por uma cobrança de taxa de incêndio criada aí pelo Estado de Minas Gerais. Qual que é a pretensão do autor? O autor ele pede a suspensão desse protestos apresentado, como também que determine ao réu, ao Estado de Minas Gerais, que se abstenha de promover quaisquer tipo de cobrança de débitos vencidos ou que iriam vencer. Bom, e também o agravante ele sustenta que a evidência do direito dele decorre da declaração de inconstitucionalidade da cobrança dessa taxa de incêndio, reconhecida lá nos autos do recurso extraordinário 643.247/SP. O que traz esse recurso extraordinário? Ele trata aqui a prestação de serviços relativos à prevenção e ao combate de incêndio é atividade essencial viabilizada pela arrecadação de impostos, não cabendo ao município a criação de taxas para esse fim. Então, a tese fixada aqui é no sentido da inconstitucionalidade da taxa de incêndio, independente se essa taxa é criada pelo município ou pelo Estado. Bom, salienta também que, segundo o artigo 311, o inciso 2 do Código de Processo Civil, é cabível a concessão da tutela de evidência independente de demonstração de perigo de dano ou risco do resultado útil do processo, desde que haja tese firmada em julgamento de casos repetitivos. No caso em exame, né, entende-se que a tese firmada no recurso extraordinário em sede de recursos repetitivos respalda já a concessão da tutela de evidência. Diante do referido precedente, justifica-se já a concessão da tutela de evidência pleiteada pela parte autora. E desse modo, né, a primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ela acorda em dar provimento ao requerimento da parte autora. Conforme exposto no seminário sobre a tutela de evidência, fica claro que o CPC de 2015, ele estabelece dispositivos taxativos e aplicáveis à tutela da evidência, que é através do seu artigo 311. E essa espécie, ela visa a antecipação provisória dos efeitos de uma decisão final, diferente das outras espécies de tutelas provisórias,
que não tenha necessidade de demonstração de perigo na demora da prestação jurisdicional. E para essa concessão de tutela de evidência, basta apenas a demonstração de elementos que realmente possam evidenciar a existência do direito da parte do requerente. E por ser uma tutela provisória, a tutela de evidência, ela é sujeita a um reexame do julgador, podendo ser revogada, modificada a qualquer momento, mesmo antes de uma decisão definitiva, como determina o artigo 296 do CPC. Obrigada a todos e uma boa noite.